E aí, minha caiporada, como vocês estão? Eu sou o Tom do canal Caipora Análise e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, tá? E hoje eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 7 de agosto. Tivemos 23 palpites com 18 greens e apenas 4 reds, tá? Tivemos um jogo que foi cancelado e 82% de taxa de acertos para este dia. E o resultado parcial do dia 8, nós tivemos 23 palpites, com 13 greens até o momento e 5 reds, tá? Temos um jogo que foi adiado e 4 jogos que estão para acontecer ainda. Então acompanhe os resultados depois na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Então, eu agradeço vocês que sempre estão aqui. E vocês que chegaram aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também não se esqueçam de deixar um comentário. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 9 de agosto? Bora pra intro! Salve, galera, vamos começar aqui então com os jogos da Austrália. NPL NSW, eu trago Manly United versus o St. George City. Trago essa partida com over do 1,5 gols. St. George jogando fora de casa tem 51% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Manly tem 22. No histórico foi uma partida para cada lado e um empate. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Manly vem perdendo a 3 partidas e o St. George vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, tivemos over do 1,5 gols nas 3 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sophie Adelaide versus o Para Hills. Traga essa partida na NPL Sophie Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Para Hills jogando fora de casa tem 53% de probabilidade de vitória. Ele tem 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sophie Adelaide tem 28%. Verificando no histórico, são 4 vitórias para o Sophie Adelaide, um empate e 5 do Para Hills. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sophie vem perdendo a 4 partidas e o Para Hills não vence a 5 partidas. Últimos encontros, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Belgrade versus o Croydon Kings. Traga essa partida na Sophie Austrália com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos para o Belgrade e o Croydon tem 50%. Verificando o histórico, são 4 vitórias do Belgrade, 2 empates e 5 do Croydon. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Belgrade vem a 6 jogos marcando gols e o Croydon vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, Campbell Town City versus Modbury Jets. Traga essa partida na Sophie Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Campbell tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 47%. Na forma recente, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Modbury tem 56%. No histórico são 5 vitórias do Campbell, um empate e uma vitória do Modbury. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Campbell vem a 10 jogos marcando gols e o Modbury vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros entre as duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Adelaide City versus Adelaide Olympic. Traga essa partida na Sophie Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Adelaide City tem 54% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Adelaide Olympic tem 50%. No histórico, são 12 vitórias do Adelaide City, 4 empates e uma do Olympic. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Adelaide City vem sem empates a 5 jogos jogando em casa e venceu 4 deles, enquanto o Adelaide Olympic vem vencendo a 3 partidas jogando em casa. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols.
Próxima partida, Northcote City versus Laguarine. Trago essa partida na NPL 2 Vitória da Austrália com mercado de over 2,5 gols. O Northcote tem 52% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Laguarine, ele tem 50%, verificando no histórico é uma partida para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Northcote vem a 10 jogos marcando gols e o Laguarine vem marcando gols a 8 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Guangzhou Mighty Lions versus Shandong Taishan. Traga essa partida na Superliga da China com over 2,5 gols. O Shandong Taishan jogando fora de casa tem 54% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Guangzhou tem 17%. No histórico, são 8 vitórias do Shandong, 2 empates e 2 do Guangzhou. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Guangzhou vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida na Tailândia é o Bangkok United versus o Prachuap. Trago essa partida na Thai League One com o mercado de over 2,5 gols. O Bangkok tem 63% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Prachuap tem 61%. No histórico, 5 vitórias do Bangkok, 4 empates e 3 do Prachuap. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bangkok vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, temos no mercado de over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, Shanghai Port versus Meizhou Haka. Traga essa partida na Superliga da China com o mercado de over 2,5 gols para o time da casa. Por que eu separei este mercado? O Port tem 83% de probabilidade de vitória e ele tem mais de 9 jogos que está vencendo sequencialmente. O Meizhou Haka tem 28%. No histórico, são 4 vitórias do Shanghai Port e um empate. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Xangai vem vencendo as 5 partidas e o Meizhou Haka vem sofrendo gols a 9 jogos. Últimos encontros, temos no mercado de over 2,5 gols para o time da casa em apenas uma partida que foi jogando em casa. Último jogo nos campeonatos, o Shanghai Port ele tem mais de 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas e o Meizhou Haka ele vem sofrendo mais de 3 gols por partida em 3 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, acredito que nós teremos over 2,5 gols para o time da casa, beleza? Próxima partida, Johor Darul Taksin versus o Kedah. Trago essa partida na Superliga da Malásia com vitória seca para casa. O Johor tem 75% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kedah tem 56%. No histórico, 14 vitórias do Johor e 5 empates. E a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Johor vem marcando a 10 jogos e nos últimos encontros, o Johor venceu 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Johor venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Kedah ele perdeu a maioria das partidas, venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, o Veres Rivne versus o Dynamo Kiev. Trago essa partida na Premier League da Ucrânia com over 2,5 gols. O Dynamo tem 65% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Veres Rivne tem 56%. No histórico são 7 vitórias do Dynamo, 2 empates e uma do Veres. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Veres vem sem derrotas a 5 jogos e o Dynamo vem marcando a 7. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Veres, over 2,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Ried versus o Horn. Traga essa partida na Liga 2 da Áustria com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Ried tem 72% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Horn tem 44%. No histórico, 8 vitórias do Ried e uma do Horn. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Ried vem a 10 jogos marcando gols e o Horn vem marcando a 5. Últimos encontros, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida no Azerbaijão, trago o Karabag versus o Kapaz. Trago essa partida com vitória seca para casa.
O Karabakh tem 75% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Capaz tem 33 no histórico, 23 vitórias do Karabakh e 4 empates. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Karabakh vem a 10 jogos marcando gols e o Capaz vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Karabakh em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Karabakh venceu 5 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Karabakh venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Capaz ele perdeu a maioria, venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Udinese versus o Avellino. Traga essa partida na Copa da Itália com o mercado de vitória seca para casa. A Udinese tem 79% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Avellino tem 61%. Em séries, a Udinese vem marcando gol jogando em casa há 8 jogos e o Avellino vem sem derrotas jogando em casa há 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, a Udinese venceu 3 das últimas 6 partidas e foram inclusive todas amistosos. Enquanto o Avellino ele venceu 3 das suas últimas partidas jogando em campeonatos. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa devido ao Udinese ser uma equipe de elite, enquanto o Avellino é de divisões baixas da Itália, beleza? Próxima partida agora na Alemanha, Regionalliga Bayern. Trago o Würzburger Kickers versus o Ansbach. Trago essa partida com over 2,5 gols. O Würzburger tem 68% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ansbach ele tem 50%. No histórico são 5 vitórias do Würzburg e 1 empate. E a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Ansbach vem marcando gols há 10 jogos. E nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Midtjylland versus o Velde Bold Club. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. O Midtjylland tem 64% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vedel tem 56%. Verificando o histórico, são 15 vitórias do Midtjylland e 5 empates. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Midtjylland vem vencendo 3 partidas e o Vedel vem 3 partidas perdendo. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Midtjylland, over 1,5 gols e over 2,5 gols nas últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Galatasaray versus o Hatayspor. Traga essa partida na Superliga da Turquia com vitória seca para casa. O Galatasaray tem 77% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Hatayspor tem 44% também. No histórico são 6 vitórias do Galatasaray, 1 empate e 4 do Hatayspor. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Galatasaray vem a 10 jogos sofrendo gols e o Hatayspor vem marcando a 6. Últimos encontros das duas equipes, o Galatasaray venceu 4 das últimas 6 partidas e jogando em casa, o Galatasaray venceu 4 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Galatasaray em 2 das últimas 6 partidas, que foram todas amistosos, enquanto o Hatayspor ele venceu 2 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos uma vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Arda Kardzali versus o Rebar Pazardzik. Traga essa partida na Bulgária Parvaliga com vitória seca para casa. O Arda tem 71% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rebar tem 28%. No histórico, 4 vitórias do Arda e 2 do Rebar. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em série, o Rebar vem sofrendo gols há 7 jogos e nos últimos encontros, o Arda venceu 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Arda venceu as 2 partidas que disputaram. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Arda venceu 3 das últimas 6 partidas e o Rebar não vence as últimas 6. Então para essa partida separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Chesterfield versus o Swindon. Traga essa partida na Liga 2 da Inglaterra com o mercado de over gol no primeiro tempo. Chesterfield tem 57% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 39%. O Swindon tem 61%. No histórico são 6 vitórias do Chesterfield, 3 empates e 7 do Swindon. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Swindon vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, a maioria foram amistosos, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Preston versus o Sheffield United.
Traga essa partida no Championship da Inglaterra com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Sheffield jogando fora de casa, ele tem 40%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Preston tem 33%. No histórico são 18 vitórias do Sheffield e 10 do Preston e 14 empates. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Preston vem sem empates a 5 jogos e o Sheffield vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas das duas equipes. E jogando em casa, o Preston, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Blackburn Rovers versus o Derby County. Traga essa partida no Championship da Inglaterra com over do 1,5 gols. Blackburn tem 41% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Derby tem 67%. No histórico, 13 vitórias do Blackburn, 7 empates e 9 do Derby. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Blackburn vem a 6 jogos marcando gols e o Derby vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Blackburn, over do 1,5 gols em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, o Sporting versus o Rio Ave. Traga essa partida na Primeira Liga de Portugal com over gol no primeiro tempo. O Sporting tem 81% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Rio Ave tem 56%. No histórico, 26 vitórias do Sporting, 10 empates e 7 do Rio Ave. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sporting vem a 10 jogos marcando gols e o Rio Ave vem marcando a 8. Últimos encontros, gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, nossa partida em destaque, o Paysandu contra o Santos na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Santos jogando fora de casa com 39%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, o Paysandu tem 56%. No histórico são 7 vitórias do Santos e um empate, e a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em série, do Santos vem a 7 jogos marcando gols, e nos últimos encontros, over do 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Orlando City versus o Cruz Azul. Traga essa partida na Leagues Cup da CONCACAF com o mercado de vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para Orlando e o Cruz Azul tem 72%. Em séries, o Orlando vem marcando gols a 10 jogos e o Cruz Azul vem marcando a 9. Últimos jogos dos campeonatos, o Cruz Azul ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Orlando venceu ou empatou todas as últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um vitória ou empate para fora, beleza? Próxima partida, a primeira divisão da Argentina, o Racing contra o Gimnasia. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Racing tem 58% de probabilidade de vitória e, na forma recente, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gimnasia tem 39%. No histórico, são 3 vitórias do Racing, 9 empates e 9 do Gimnasia. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, Gimnasia vem perdendo a 4 partidas e nos últimos encontros temos vitória e empate do Racing em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Racing venceu e empatou todas as últimas 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Racing venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas e 3 delas foram em casa, enquanto o Gimnasia fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Clube América contra o Atlas. Traga essa partida na Leagues Cup da CONCACAF com vitória e empate para casa. O Clube América tem 57% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlas tem 61% também. No histórico são 24 vitórias do América e 14 empates, 14 vitórias do Atlas. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o América vem sem empates a 5 jogos e o Atlas vem marcando a 6. Últimos encontros, vitória e empate para o América em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o América venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Atlas ele venceu 3 das últimas 6 também. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória ou empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Vamos lá para o nosso bilhete caipora. Salve, galera, o nosso bilhete caipora com 5 opções. Trago para vocês o Kangzhou Mighty Lions vs Shandong Taishan, Karabekh para vencer a partida contra o Capaz, Aldinese também para vencer a partida contra o Avelino, over 1,5 gols para o Mighty Lions vs o Vegel Boat Club. Trago over gol no primeiro tempo
para o Sporting contra o Rio Ave. Mod total de 2,76 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!